como que eu faço para começar a estudar hoje e conquistar minha aprovação no Einstein esse ano. Se você for prestar Einstein, depois deixa no comentário aqui se você vai prestar essa prova, beleza? A primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: como que funciona essa prova? Qual é a característica dessa prova? Muita gente vai prestar esse vestibular, mas não sabe como funciona o vestibular, não sabe como que é a seleção. Então vamos entender isso primeiro, beleza? Então como que funciona o vestibular do Einstein? Para eu saber como eu vou estudar, o que eu tenho que fazer, eu tenho que saber as prioridades dessa faculdade, beleza? Então olha só, o vestibular do Einstein tem 3 provas de avaliação. 3 na primeira fase, né? Eu tenho uma prova objetiva, tenho uma prova dissertativa e tenho uma redação. São 3 avaliações. Isso para a primeira fase. Então a minha prova objetiva, ela é composta de 50 questões, a minha dissertativa de 5 questões e uma redação. Gente, é extremamente importante você entender o seguinte: na prova do Einstein, as 5 questões dissertativas, elas têm um peso muito maior do que as 50 objetivas. Não que você possa ir mal nas provas, nas questões objetivas, porque você não pode, tá? Tem que acertar em torno de 43, 44 de 50, tem que ir muito bem. Só que eu falo de importância em que sentido? 50 questões objetivas têm 50 pontos. 5 questões dissertativas valem 30 pontos. Olha isso! Vale mais que 50%, apenas 5 questões. Então, é muito importante você entender isso. Que a prova dissertativa do Einstein, para você que quer passar em medicina no Einstein, a prova dissertativa, ela é o divisor. Ela vai definir se você vai entrar ou não. Beleza? Então, isso é importante você entender. Então, nessa primeira fase, nós temos 3 provas: objetiva, dissertativa e redação. Em qual que eu tenho que ir melhor? Tem que ir bem em todas, tá? Então por que você falou que a dissertativa é o divisor? Porque na dissertativa, aí nós vamos para a característica da prova, tá? Einstein é uma prova nível 3. E uma das características do Einstein, qual que é? É o critério de seleção e o critério de correção. O critério de correção da prova do Einstein é extremamente exigente, tá? Extremamente exigente. Não é uma prova que considera-se muita coisa. Então, se você não estiver ali muito dentro do critério de correção, você fica fora. Então, você perde 1 ponto, 1,5 ponto em uma questão de química, 1,5 ponto, 2 na questão de biologia, 1 ponto na questão de física, aí você tá fora, tá? Partindo do princípio que no Einstein a gente tem mais de 6 mil candidatos, 1 ponto significa muita gente na sua frente, beleza? Então, eu tenho que entender como que funciona para eu me preparar bem, beleza? Então, eu tenho que treinar a redação? Sim. Eu tenho que treinar as questões objetivas para treinar tempo? Também sim. Mas eu tenho que treinar muito a dissertativa, o conteúdo da dissertativa, mas muito mais que conteúdo. Como eu vou apresentar essa questão na banca? Deu para entender isso por enquanto? Beleza? Então, olha só, critério de correção dessa prova, extremamente exigente. Então, é muito importante a gente conhecer esse critério para a gente conseguir se dar bem. Beleza? Tudo bem com relação a isso? Tá. Débora, como que eu vou fazer para estudar? O que é uma prioridade? Lembra o seguinte, ó, no Einstein nós temos primeira e segunda fase. Então, o que importa para nós? O que eu preciso? Qual que é o meu objetivo principal na minha primeira fase? Na minha primeira fase, o meu objetivo é ficar entre os primeiros 560. Esse é o objetivo. Mas eu não tenho que ficar entre os primeiros 120? Porque são 120 vagas. Não tem. Sabe por quê? Porque na segunda fase, ela é decisiva para saber se você vai entrar ou não. Então, se você ficar entre os primeiros 560, qualquer aluno que está entre o primeiro colocado e o 560 pode entrar no Einstein pela segunda fase. Beleza? Porque aí é outra coisa, é outra avaliação, é outro peso. Então, aí é a entrevista. Então, na primeira fase, na prova que a VUNESP faz, o seu objetivo é ficar entre os primeiros 560 colocados. Primeiros 560, né? Os 560 melhores, na classificação até 560. Ok? Se eu ficar entre os 560, eu vou para a mini entrevista e lá, qualquer um dos alunos entre 1 e 560 tem chance de passar. Fechou? Tudo bem? E para que você chegue nos 560, fique entre os primeiros 560,
Parece que é muita coisa, não, 560 é muita gente. Só que nós estamos falando de um vestibular de mais de 6 mil candidatos. Então, apesar de ser muita coisa, nós também temos muitos candidatos. Então, eu tenho que estar bem preparado para conseguir esse resultado, beleza? Então, como eu me preparo? Me preparo com questões dissertativas, a gente vai falar sobre alguns tópicos aqui, tá? Me preparo para as questões dissertativas, mas principalmente critério de correção e seleção. O que é importante no Einstein, o que é característico no Einstein, qual é o critério de correção que eu tenho ali, o que eu posso colocar, o que eu não posso colocar, isso é extremamente importante. Fechou? Isso é indiscutível para vocês que querem Einstein. Gente, as faculdades de São Paulo mais concorridas, aí nós temos Einstein, Santa Casa e ABC, Jundiaí, FAMECA, são uma das faculdades aí, mas São Paulo ali, centrão, né? Santa Casa, Einstein e ABC, são as 3 top de linha, são as 3 faculdades particulares mais concorridas que nós temos em São Paulo. Então, para entrar nelas, eu tenho que estar entre os melhores, beleza? Eu preciso estar entre os melhores, eu preciso garantir essa melhor nota, ok? Então, eu preciso conhecer esse critério de seleção, tudo bem? E aí, para eu saber o que estudar e como estudar, eu preciso entender o nível de dificuldade que essa prova tem. O Einstein é uma prova nível 3. Débora, o que quer dizer uma prova nível 3? Quer dizer que é uma prova que tem um grau de dificuldade mais elevado. Ainda vou fazer um vídeo explicando aí passo a passo para vocês, nível 1, 2 e 3 e a característica de cada um. Porque eu acho que é importantíssimo você entender, porque às vezes o aluno escuta muito eu falar sobre isso, a gente classifica as faculdades, eu falo muito sobre os níveis, mas talvez não fique tão claro o que é diferente, tá? Então ainda vou fazer uma live pra gente conversar e dialogar sobre isso. Mas nível de dificuldade é o grau de complexidade da minha prova. Então as questões vão ser complexas? Não necessariamente. Mas vai ter um grau de conhecimento mais elevado. Se você não tiver esse grau de conhecimento mais elevado, você tende a não conseguir resolver, tá? Então nós temos provas níveis 1, 2 e 3. O 3 dentro da VUNESP é o grau de complexidade mais intenso. Dentro de nível 3, nós temos algumas faculdades e todas elas com características diferentes. Então, Débora, que prova que parece com Einstein, né? Até foi essa pergunta que o aluno me fez. Nenhuma, não tem. Se você pegar as 3 provas níveis 3, nós temos Einstein, ABC, que nem tem questões dissertativas, e temos Unifesp, que é outra realidade, outro nível, outra prova, beleza? Então nós não temos provas iguais para você treinar. Então, Débora, como que eu vou treinar? Aí a gente volta em alguns assuntos importantes aí. Para eu me preparar para o Einstein, para Santa Casa ou qualquer outra faculdade, vou focar aqui no Einstein porque é o nosso objetivo, para eu me preparar para o Einstein, o que eu faço, Débora? Primeiro, eu tenho que saber o seguinte, nível de dificuldade, nível 3, beleza, então eu tenho que chegar num grau de conhecimento, num grau de complexidade das minhas questões, níveis 3, ok? Então eu tenho que saber o seguinte, quais são os conteúdos que eu devo estudar para chegar nesse nível de dificuldade. Então, quais são os tópicos de matemática que eu tenho que estudar para o Einstein, quais são os tópicos de química, quais são os tópicos de física, eu tenho que ter isso, beleza? Depois que eu sei os tópicos padrões, porque tem tópico padrão da VUNESP, tá? Eu sei o tópico de matemática, de física e química, que é recorrente para todo mundo e eu já estudei, beleza. Aí nós vamos ter que chegar no nível de dificuldade que tem o Einstein, nível 3. Então, ó, característica de questões, se você for procurar questões para fazer, questões objetivas, tá? A Einstein não é uma faculdade que tende a contextualizar, a colocar todo um contexto, colocar gráfico para confundir. Não é uma característica, não é o perfil de uma prova nível 3. Uma prova nível 3, você bate o olho na questão, ou você sabe, ou você não sabe. É simples, beleza? Olhei a questão, consigo deduzir qual é a matéria. Eu sei fazer? Vai, encara ela e faz. Não sei, pode pular, porque não tem pegadinha, não tem interpretação que vai te ajudar. Não, prova nível 3, ela é objetiva, que também é uma característica de nível 1, só que com graus de dificuldade muito diferente. Beleza? Então, o que você precisa fazer? Você precisa
ter aí os exercícios, a matéria certa, o conteúdo certo para você estudar, que é comum na VUNESP. Fechou? Conseguir isso, depois que eu já tenho isso, aí eu preciso treinar exercícios que tenha esse grau de dificuldade, certo? Montei com esse grau de dificuldade as questões, resolvi as questões com esse grau de dificuldade, aí eu vou treinar os conteúdos específicos. O que é específico do Einstein? Quais são as matérias que só caem no Einstein? Ah, beleza, então tem conteúdo que só cai nessa prova. Como que vai cair? Certo? Então, todo esse histórico da faculdade é um jeito de estudar para passar. Aí a pergunta, né? Então, olha só. Primeira coisa, eu tenho que saber os tópicos recorrentes, beleza? Segundo, eu tenho que conhecer o critério de seleção da faculdade, o que é importante, qual é o critério de correção, o que é aceito, não é aceito nas questões dissertativas. Terceiro, quais são os tópicos que só caem no Einstein, ou que são típicos e característicos da prova do Einstein. Eu tenho que saber, beleza? Eu estudo, faço exercícios e treino isso. Deu para entender? Aí tem aluno que pergunta, mas qual prova eu posso treinar para fazer Einstein? Olha só, você pode treinar provas anteriores do Einstein, você pode treinar outras provas. Estudar só por prova não vai fazer você passar no Einstein. Não vai fazer você passar no Einstein. Por quê? Porque todo ano a prova muda, todo ano a prova se altera, todo ano tem oscilações, tem ciclos de provas, tudo muda, certo? Então pode acontecer de ter uma coisa semelhante, outra coisa, ter uma coisa, caiu uma coisa no Einstein e caiu outra bem parecida na Santa Casa? Pode ter, mas as provas não são iguais. Então, estudar por prova é legal, é importante você fazer provas para você conhecer nuances, tá? Conhecer vocabulário, conhecer grau de dificuldade, conhecer questões, treinar conteúdo, mas isso não te leva para dentro da faculdade, beleza? Então você pode fazer, é muito comum, acredito que todos os dias eu recebo essa pergunta na minha caixinha: que prova que eu estudo para passar na FAMERP? Que prova que eu estudo para passar na Santa Casa? Que prova que eu estudo para passar no Einstein? Gente, existem nuances, pode existir semelhança, pode acontecer de uma questão estar parecida com outra, pode, mas não é igual. Deu para entender isso? Deu para entender isso? Me fala se deu para entender, certo? Então, não é igual, porque assim, senão a gente vai falar assim, então eu vou pegar os últimos 10, nem tem 10 anos, né, porque o Einstein antigamente não era a VUNESP que fazia. Eu vou pegar os últimos anos da prova do Einstein, eu faço, eu tô pronto? Infelizmente não. Infelizmente não, tá? Então é bom você fazer? Com certeza é. É recomendado que você faça? Sim, é recomendado que você faça, como complemento ao que você está estudando, beleza? É como complemento e não como preparação. Então eu vou pegar todas as provas e faço. Gente, pensa aqui comigo, se fosse assim, se fosse simples assim, todo mundo, ou boa parte de quem se prepara para essas provas, iria passar. Faz sentido? Por quê? Porque todo mundo faz prova antiga. Você e todos os outros candidatos. Então eu tenho 6.000 candidatos que vão fazer Einstein. Acredite, se não estão fazendo, deviam fazer. Boa parte desses candidatos fazem provas anteriores. Eu diria que, se não 6.000, né, totalidade, 4.000 faz as provas antigas. Por que não passam então? Porque a prova mudou, porque a prova é diferente, porque o grau de dificuldade é diferente. Deu para entender isso? Então, número 1, o que eu preciso? Quais são os tópicos recorrentes? O que cai no Einstein todo ano? Vamos citar algumas coisas aqui? Coloca aqui para mim, tópicos recorrentes que caem todo ano. Probabilidade, geometria plana, geometria espacial, combinatória, situação problema, funções, matemática, conteúdo que cai todo ano, certo? Física, Débora, a parte de elétrica, óptica, ondas mais ou menos, né? Às vezes sim, às vezes não. Dinâmica e cinemática, com certeza você vai se deparar com isso na sua prova do Einstein, beleza? Química, Débora, o que é um conteúdo recorrente que cai no Einstein todo ano? Estequiometria. Todo ano você tem estequiometria na prova, tem química orgânica, certo? Tem, o que mais? Equilíbrio, tem entalpia, tem diversos conteúdos.
Débora, saber esses conteúdos me coloca dentro da faculdade? Não. Você tem que pegar esses conteúdos, você precisa dominar esses conteúdos do jeito que cai no Einstein. Então, o grande erro da grande maioria dos candidatos, qual que é? Eles estudam de forma genérica para todas as faculdades. Então, por exemplo, probabilidade cai no Einstein, cai na ABC, cai na Santa Casa, cai na Unisa, cai na FAMERP, cai na Unifesp, todas as provas. Ah, então eu estudo probabilidade, estou pronto para todos. Não, você estuda probabilidade de acordo com cada prova que você vai fazer. Então o segredo não está só no conteúdo, nos tópicos que vão cair. Porque se você parar para pensar, eu te dei aqui boa parte da prova de exatas. O que você precisa saber é como isso é importante para mim no Einstein. Como a questão de probabilidade vai cair para mim no Einstein. Qual é o grau de dificuldade? Qual que é a palavra âncora dessa questão de probabilidade? Como que eu resolvo? Quais são as possibilidades de uma questão de probabilidade no Einstein? Deu para entender? Aí sim, fazer provas anteriores me ajuda a treinar conteúdo. Posso fazer Santa Casa, posso fazer ABC, posso fazer Jundiaí, posso fazer prova nível 1, Unisa, posso fazer o Nimes. Débora, mas o Einstein é nível 3, é para treinar conteúdo. Beleza? Para você treinar como vai ser no Einstein, aí tem que ser elaborado, tem que ser pensado, tem que ser criado, tem que ser colocado todas as possibilidades. E não tem isso pronto para 2023. A prova não aconteceu ainda, então a gente tem que preparar, né? Então uma das coisas que a gente faz aqui, né, na mentoria para os alunos, o que é? Eu crio exercícios. Certo? Então as questões de probabilidade têm essa cara, esse grau de dificuldade, essa característica, é isso que o Einstein quer, esse é o critério de correção? Beleza, então eu vou elaborar questões dentro desse perfil e os meus alunos vão fazer. Um exercício que ele nunca viu, que ele não tem resolução, né? Mas vai estar tudo dentro do critério Einstein. É disso que vocês precisam, beleza? Mas sim, é possível fazer prova para me ajudar? Com certeza. Você pode fazer para treinar conteúdo. Beleza? Tudo bem? Então lista aí. Sei os conteúdos, estudo ele, tenho que entender as características, o que é recorrente e importante para aquela prova, quais são os conteúdos que só caem no Einstein, eu tenho que saber, beleza? E como aquilo vai cair para eu estudar e responder de acordo com a banca. Fechou?